Maurício, formalmente conhecida como República de Maurício, transcende o simples rótulo de um destino de praia tropical. Esta nação insular, uma massa de terra vulcânica que emerge no vasto sudoeste do Oceano Índico, está estrategicamente localizada a cerca de 900 quilômetros a leste de Madagascar e a 175 quilômetros a nordeste da Ilha da Reunião. O que realmente a define não é apenas a beleza cartesiana de suas costas, mas a complexa interação de uma geografia dinâmica, um clima excepcionalmente ameno, uma diversidade surpreendente de paisagens que se transformam do litoral para o interior e, talvez o mais cativante, a história cultural profunda e intrincada que pulsa em seu coração. Curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar? A ilha principal da Maurícia é o epicentro da República e, geologicamente, faz parte do arquipélago das Mascarenhas, juntamente com Reunião e Rodrigues. Seu nascimento, forjado pelo fogo vulcânico, não é apenas um fato geológico, mas a chave fundamental para a compreensão de cada curva de sua topografia e da natureza única, e muitas vezes precária, de seu ecossistema insular. Maurício é uma entidade geologicamente jovem, um testemunho da constante atividade da Terra. Estima-se que sua formação tenha começado há cerca de 8 a 10 milhões de anos, impulsionada pela atividade de um ponto quente sob a placa da Somália. Apesar da atual calmaria vulcânica, a paisagem da ilha é um museu a céu aberto desse passado tumultuoso. A principal característica topográfica é um planalto central, que se eleva gradualmente a partir da costa, atingindo seu ponto mais alto na região sudoeste. Este planalto não é uniforme, mas está pontilhado com vestígios de antigas crateras. O mais notável é o Trou aux Cerfs, localizado perto da cidade de Curepipe. Esta cratera adormecida, agora coberta de vegetação, não só oferece uma das vistas panorâmicas mais amplas do interior, como também é uma lembrança palpável da violência da gênese da ilha. A costa dá lugar abruptamente a formações montanhosas irregulares e de formas dramáticas, que são, em essência, os restos profundamente erodidos da parede original da caldeira vulcânica. O pico mais alto da ilha é o Piton de la Petite Rivière Noire, com uma altitude de 828 metros. Embora modesta em comparação com as grandes cadeias montanhosas continentais, sua ascensão é uma experiência sublime, que recompensa com vistas incomparáveis da costa oeste e do vasto Parque Nacional Black River Gorge. Outras cadeias montanhosas importantes incluem a cordilheira Moka-Port-Louis, que serve de pano de fundo pitoresco para a capital, e a silhueta inconfundível da montanha Trois Mamelles, ícones visuais que guiam o viajante. A combinação da geografia vulcânica com a generosa pluviosidade do clima tropical alimenta uma rede hidrográfica densa e rica. Os rios da Maurícia são tipicamente curtos, mas seu fluxo é significativo, e seu curso segue um padrão radial, fluindo do Planalto Central em direção ao mar. O Grand Bassin, ou Ganga Talau, é, sem dúvida, o corpo de água doce mais importante. Este lago de cratera não é apenas uma maravilha natural, mas também um local de profunda reverência, o mais importante centro de peregrinação hindu fora da Índia. É um exemplo perfeito de como a geografia está intrinsecamente ligada à cultura. A paisagem é adornada por cachoeiras espetaculares, sendo a Cascata de Chamarel, com sua queda de quase 100 metros, uma das mais fotografadas. No entanto, o fenômeno hidrográfico mais singular e, ao mesmo tempo, ilusório, é a chamada Cascata Submarina, na península de Le Morne. Não se trata de um fluxo de água doce, mas de uma extraordinária ilusão de ótica. As correntes oceânicas e a queda de areia de um penhasco subaquático criam um efeito visual de água caindo em um abismo. Uma imagem apreciável apenas do ar, que ressalta a complexidade do ambiente marinho da Maurícia. Do ponto de vista costeiro, o recurso geográfico mais valioso de Maurício é o seu extenso e quase completo sistema de recifes de coral. Essa formidável barreira natural funciona como uma represa, mitigando a força do Oceano Índico e criando uma vasta e contínua faixa de lagoas. Essas águas, surpreendentemente calmas e de um turquesa fascinante, são rasas e essenciais para a biodiversidade marinha, a economia da pesca e, claro, a indústria do turismo.
A saúde desses recifes é um indicador e uma preocupação constante na conservação ambiental. Elas definem o caráter costeiro da Maurícia, proporcionando as condições perfeitas para as suas famosas praias de areia branca, que, em pontos específicos, contrastam dramaticamente com o basalto negro das formações vulcânicas. O clima das Ilhas Maurícias é classificado como tropical marítimo, com temperaturas consistentemente agradáveis que fazem delas um destino viável durante os 12 meses do ano. Apesar dessa consistência, duas estações distintas claramente moldam a experiência do viajante. 1. Verão, novembro a abril. Esta é a fase mais quente e chuvosa do ano, com temperaturas variando entre 25 e 35 graus Celsius. Coincide com a época de maior pluviosidade, que atinge o pico em janeiro e fevereiro. O verão também é o período de maior risco para a formação de ciclones tropicais. No entanto, a ilha possui uma infraestrutura de prevenção e alerta de última geração. As costas norte e oeste são tipicamente as mais secas e recebem mais horas de sol do que o interior ou o sul. 2. Inverno, maio a outubro. Frequentemente considerada a estação ideal para o turismo. É mais fresco e visivelmente mais seco. As temperaturas são perfeitamente amenas, com médias variando entre 20 e 26 graus Celsius. O clima estável e os baixos níveis de umidade fazem deste o período de maior fluxo turístico. É importante notar que o coração da ilha, o Planalto Central, pode apresentar temperaturas significativamente mais baixas do que o litoral, especialmente ao anoitecer. A geografia vulcânica e a altitude do Planalto Central dão origem a microclimas distintos que se manifestam em curtas distâncias. Enquanto o litoral irradia calor e secura, o interior, em torno de cidades como Curepipe e Vacoas, é notavelmente mais frio, propenso à nebulosidade e recebe uma maior quantidade de chuva. Essa divergência climática se reflete na vegetação. Florestas úmidas de altitude versus palmeiras e espécies mais xerófitas nas planícies costeiras. Os ventos alísios do sudeste exercem uma influência crucial. A costa leste, que está diretamente exposta a esses ventos, é consistentemente mais ventosa e ligeiramente mais fria do que a costa oeste, que é mais abrigada e, portanto, mais ensolarada. Essa impressionante variabilidade permite que os visitantes escolham praticamente o tipo de clima desejado, simplesmente selecionando uma região da ilha. A aparente modéstia territorial de Maurício esconde a surpreendente diversidade de suas paisagens, que se transformam com uma rapidez impressionante ao viajar do mar aos picos. Essa riqueza paisagística é, sem dúvida, um de seus maiores atrativos. A paisagem costeira é a imagem quintessencial de Maurício. Quilômetros de areias que variam do branco puro ao dourado margeiam lagoas de um turquesa surreal. Trou aux Biches e Montchoisy, conhecidas pela sua areia excepcionalmente fina e águas calmas, são perfeitas para nadar em segurança. Bellemare, uma extensa faixa litorânea na costa leste, caracterizada por areia intocada e uma brisa constante, ideal para windsurf e vela. Le Morne, uma praia de beleza estonteante, emoldurada pelo monólito de basalto de Le Morne Brabant, um local que é, ao mesmo tempo, uma maravilha natural e patrimônio mundial da Unesco. O contraste vibrante entre o verde exuberante da flora tropical, que se estende quase até a costa, e o azul profundo e o turquesa cristalino do oceano compõem uma paleta de cores incomparável. O interior da ilha apresenta uma paisagem montanhosa e densamente florestada. As terras altas são vitais para a ecologia da Maurícia e abrigam a maior concentração de biodiversidade endêmica do país, grande parte da qual está ameaçada de extinção. O Parque Nacional Black River Gorges é a joia da coroa da conservação, cobrindo aproximadamente 3,5% da superfície da ilha. Este parque protege os últimos e mais importantes remanescentes de florestas nativas. A paisagem aqui é impressionante. Vales profundos esculpidos na rocha, colinas íngremes, cachoeiras espetaculares e planaltos arborizados. Representa um forte contraste topográfico com a placidez das lagoas costeiras. Existe uma paisagem que rompe completamente com a imagem tropical. A Terra das Sete Cores, Terres de Sept Couleurs, em chamarelo.
Curta, inscreva-se e compartilhe. Esta pequena área é um fenômeno geomorfológico único, formado por dunas de cinzas vulcânicas decompostas. A presença de óxidos de ferro e alumínio no solo cria uma estratificação visível em 7 tonalidades distintas, incluindo vermelho, marrom, violeta, verde, azul, roxo e amarelo. Essa pequena paisagem, quase desértica, cercada por vegetação tropical, é um lembrete visual e científico da história geológica instável da ilha. A paisagem cultural mais onipresente nas planícies e colinas baixas é a dos vastos campos de cana-de-açúcar. Durante séculos, essa monocultura tem sido o motor econômico e social de Maurício, moldando a paisagem de forma indelével. Esses campos cobrem a maior parte das terras aráveis, criando uma paisagem de ondas verdes que se estendem até o horizonte, frequentemente interrompidas pelos vestígios de antigas usinas de açúcar, marcos da herança colonial e pós-colonial do país. Maurício se consolidou como um destino turístico, que oferece uma sofisticada combinação de lazer, aventura ecológica e profunda exploração cultural, com atrações que vão desde maravilhas naturais a centros urbanos vibrantes e locais de profunda memória histórica. Le Morne Brabant. Além de sua forma impressionante, este monólito de basalto é um poderoso símbolo de resistência e liberdade. Declarado Patrimônio Mundial da Unesco, foi um refúgio crucial para escravos fugitivos. Sua subida é hoje uma rota de caminhada popular, mas seu significado histórico, a memória da dignidade diante da opressão, é a essência da experiência. Parque Nacional Black River Gorges, um santuário para a conservação. Suas dezenas de quilômetros de trilhas serpenteiam pelas últimas florestas virgens, tornando-o o melhor lugar para observar a fauna e a flora endêmicas, incluindo o falcão da Maurícia, o papagaio da Maurícia e as raras palmeiras latania. O Mirante do Rio Negro é uma visita obrigatória para apreciar a magnitude dessa paisagem. Jardim Botânico. Fundado há mais de 300 anos, é um dos jardins botânicos mais importantes do Hemisfério Sul. Sua fama mundial se deve ao lago de nenúfares gigantes, Victoria amazonica, cujas folhas podem atingir vários metros de diâmetro. É um oásis que homenageia a história botânica e a vasta biodiversidade vegetal dos trópicos. Grand Bassin, Gangatalao. Este lago vulcânico em uma cratera é considerado o local hindu mais sagrado fora da Índia. Seus arredores são coroados por imponentes estátuas de Shiva e outras divindades hindus, formando o ponto central do festival anual Mahashivaratri. Sua beleza natural é complementada por uma profunda ressonância espiritual. Port Louis, a capital, centro econômico e administrativo. Port Louis é um fascinante caldeirão de etnias e tradições. A Pravasigat, um local comovente, também Patrimônio Mundial da Unesco. Este foi o primeiro ponto de chegada e processamento para as centenas de milhares de trabalhadores contratados da Índia que chegaram após a abolição da escravatura, e é crucial para a compreensão da composição demográfica e cultural contemporânea da ilha. O Mercado Central, Bazar. Um caleidoscópio de cores, aromas e sons. É a melhor maneira de vivenciar a vida local através de frutas exóticas, artesanato vibrante e imersão na rica tradição da culinária de rua mauriciana. Museu Blue Penny. Abriga exemplares de 2 dos selos postais mais raros e valiosos do mundo, o Blue Penny e o Red Penny, oferecendo uma valiosa janela para a história postal e o período colonial. L'Aventure du Sucre. Localizado em uma antiga fábrica de açúcar, este museu interativo é essencial para desvendar a história da cana-de-açúcar e seu impacto indelével na identidade, economia e fusão cultural de Maurício. Île aux Cerfs. Localizada ao largo da costa leste, esta ilha personifica a perfeição de um cartão postal tropical. Com um campo de golfe de nível profissional e uma infinidade de atividades aquáticas, suas lagoas excepcionais fazem dele um destino extremamente popular para passeios de um dia, especialmente para mergulho com snorkel, mergulho autônomo e snorkeling. O ambiente protegido da lagoa e a rica biodiversidade dos recifes de coral
fazem de Maurício um paraíso subaquático. A região oferece inúmeros pontos de mergulho em naufrágios históricos e recifes vibrantes, além da oportunidade única de nadar ao lado de golfinhos selvagens na costa oeste. Rotas gastronômicas. A culinária mauriciana é um reflexo de sua história multicultural, uma fusão explosiva de tradições indianas, africanas, chinesas e francesas. Degustar dol puri, um pão achatado indiano recheado com lentilhas, ou caril de frutos do mar e vegetais, é uma experiência turística essencial. Os roteiros gastronômicos de rua são a melhor maneira de mergulhar nessa riqueza culinária. A biodiversidade é um componente crucial e intrínseco da identidade das Ilhas Maurícias. Esta nação insular, como a maioria das ilhas oceânicas de origem vulcânica, caracteriza-se por ter uma taxa de endemismo excepcionalmente alta, um testemunho de milhões de anos de evolução isolada. No entanto, essa riqueza biológica teve um preço: uma extinção em massa dramática e irreparável após a colonização humana, um padrão infelizmente comum em ecossistemas insulares frágeis. O exemplo mais trágico e emblemático é o do dodô, a icônica e agora extinta ave não voadora, endêmica das Ilhas Maurício. Desaparecido no final do século XVII, sua imagem tornou-se o símbolo nacional por excelência e serve como um lembrete global poderoso e comovente da fragilidade do ecossistema insular e das consequências da atividade humana descontrolada. O dodô não é apenas uma figura histórica, mas uma fonte constante de motivação. Hoje, Maurício se consolidou como líder mundial na conservação de ilhas tropicais. A conscientização sobre a perda ecológica impulsionou a implementação de programas de resgate heróicos e cientificamente rigorosos para salvar espécies endêmicas à beira da extinção. Entre os sucessos mais notáveis está a recuperação do peneireiro das Maurícias, falcão pintado, que passou de ser uma das aves mais raras do mundo a uma espécie em recuperação, e o pombo rosa, Nessoenas mayeri, cuja população se estabilizou graças a intensos esforços de reprodução em cativeiro e reintrodução. Essas iniciativas são um modelo do que a ciência da conservação pode alcançar. Lugares como a Île aux Aigrettes, uma pequena ilha de coral protegida, localizada a poucos metros da costa principal, funcionam como reservas naturais dedicadas à restauração do ecossistema original da Maurícia. Nesta ilha, livre de espécies invasoras que dizimaram a fauna nativa, espécies de plantas e animais que foram extintas na ilha principal são abrigadas e protegidas, incluindo tartarugas gigantes que atuam como substitutas ecológicas para as tartarugas nativas extintas e espécies botânicas únicas. Este esforço de restauração é uma tentativa de reverter o relógio ecológico. O compromisso com a conservação vai além da fauna terrestre. O país dá especial ênfase à proteção dos manguezais costeiros, que são uma defesa vital e natural contra a erosão costeira, as tempestades e a subida do nível do mar, atuando como sumidouros de carbono essenciais. Ao mesmo tempo, há uma gestão meticulosa dos parques nacionais, como o Black River Gorges, para preservar os valiosos remanescentes de florestas nativas secas e úmidas, autênticos tesouros da botânica da ilha. A abordagem é abrangente, englobando tudo, desde o topo da cadeia alimentar até a base do ecossistema. Apesar de seu aparente isolamento geográfico, situada no meio do vasto Oceano Índico, Maurício desfruta de uma infraestrutura turística e de transporte notavelmente robusta e moderna. O principal ponto de acesso do país é o Aeroporto Internacional Sir Sivu Sagur Ramgoolam, MRU. Uma instalação moderna que garante conectividade eficiente com os principais centros urbanos e econômicos da África, Ásia, Europa e Austrália. Essa porta de entrada é fundamental para o motor econômico do país, o turismo. A rede rodoviária na ilha principal é moderna e mantida em excelentes condições. O transporte público, baseado em um extenso sistema de ônibus, é eficiente para se locomover entre as principais cidades. No entanto, para uma exploração turística flexível e aprofundada, que permita ao viajante aceder às diversas paisagens e atrações escondidas ao seu próprio ritmo, desde crateras vulcânicas, no interior, até as praias mais remotas,
O aluguel de carros ou a utilização de táxis são as opções preferenciais e recomendadas. A oferta hoteleira é ampla, variada e, em geral, de qualidade excepcional. As opções variam desde pequenas acomodações boutique e pousadas, que oferecem uma experiência local e intimista, até resorts de luxo mundialmente renomados, operados por redes internacionais. A maioria dessas acomodações está estrategicamente localizada para maximizar o desfrute da beleza incomparável das lagoas costeiras e das praias de areia branca, que são o cartão de visita da ilha. Maurício é muito mais do que um destino de praia. É uma encruzilhada fascinante. Sua impressionante paisagem física é consequência direta de uma violenta gênese vulcânica, cujas formações montanhosas e crateras silenciosas são onipresentes. Uma geografia que foi suavizada pelo incessante trabalho erosivo do mar e pela proteção vital do recife de coral circundante. Seu clima tropical favorece uma vegetação exuberante e densa, que esconde os vestígios de uma fauna insular única. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!